Oi pessoal, que é o Matheus da Casa de Anya e hoje o vídeo ele é super simples, gravado na webcam do computador mesmo, porque de fato a ideia minha no momento é de falar de forma rápida, simples, direta com vocês. Faz um certo tempo já desde que eu gravei o vídeo falando sobre a deusa Anya e desde então muitas pessoas me encontraram no Facebook, enviaram um e-mail para o site da casa ou comentaram no próprio vídeo dizendo que também tiveram experiências similares, que também cultuam essa deusa. Isso é óbvio, né? Porque é uma deusa grande, uma deusa que é cultuada em vários países. Mas eu fiquei super feliz de receber essas mensagens e encontrar essas pessoas. E de fato eu não publiquei muitos vídeos, eu não tenho uma periodicidade, eu não tenho a pretensão de colocar um vídeo por semana, justamente para poder ter cuidado com o tipo de conteúdo que eu publico aqui ou lá no site, para fazer tudo de uma forma muito orgânica e não de forma obrigatória. Então, eu ainda vou continuar a fazer outros vídeos sobre Anya, eu tenho estudado muito, tenho feito minhas buscas pessoais, enfim, para poder me sentir seguro e compartilhar de fato com vocês coisas relevantes e bem embasadas. Eu já adianto que no final de maio vai ter aqui no Rio o Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, e eu vou estar lá para falar de Anya, então eu acredito que depois do evento, já que eu tenho preparado um material bem legal para ele, depois do evento eu vou divulgar isso aqui no YouTube. Mas enfim, muitas pessoas que chegam até a casa chegam sempre com uma questão, que é como cultuar essa deusa. Se eu sonhei com Anya, o que eu tenho que fazer agora? Se eu cheguei nessa deusa, ou você não precisa também ter uma grande revelação, você simplesmente pode ter lido sobre diversas deusas e ter encontrado na história dela, em seus mitos, algo que te faça querer estar mais próximo, ou que te faça querer começar um culto a essa deusa. E as pessoas sempre chegam a mim perguntando o porquê. E eu não sou nenhum sacerdote dedicado a Anya, não sou de nenhuma tradição de fadas. Não me vejo como uma pessoa que tem embasamento para dizer certezas. E já no meu primeiro vídeo eu disse também que eu não gosto dessa ideia de certezas, porque a gente está falando de religiosidade e estamos falando de mitos que são reais sob a perspectiva de história ou de religião, mas o que a gente encontra de material é muito escasso. Também já passou por filtro de N pessoas, então sempre quando eu vou tratar de Anya em específico ou vou estudar sobre outras deusas, eu trato desse material histórico que eu conheço, ou bibliográfico, enfim, que contam tanto a história dos deuses quanto as formas de culto, com um filtro pessoal, que é sempre o quanto a gente se sente confortável. Por exemplo, as pessoas que mandam mensagem já chegaram a me perguntar se eu posso colocar vela de tal cor no altar de Anya, se eu posso colocar flores no altar de Anya, se eu posso fazer isso ou fazer aquilo. E eu acredito que na magia tudo pode. A mágica de trabalhar com o paganismo é você ter uma pluralidade imensa de formas de culto, de formas de deuses, cada um com sua história, cada um de um lugar. Isso que é legal, porque o universo ele é extremamente dinâmico, ele é extremamente diverso. Então eu acredito que muitas das pessoas que se encontram no paganismo se sentem confortáveis justamente por não precisarem lidar com uma verdade única, justamente por poderem lidar com diferentes visões, diferentes práticas, diferentes formas de culto. Você não precisa estar numa verdade eterna, você pode, ao longo dos seus estudos, ao longo das suas práticas, descobrindo coisas novas, deuses novos e cultos novos, e aperfeiçoando o seu caminho mágico, o seu caminho pessoal, tudo soma. Então, nunca vou trabalhar ou nunca vou dizer para vocês que você pode usar a vela de tal cor, incenso tal, enfim, tal erva no altar que você fizer para Anya. Claro que tem correspondências. Então, por exemplo, se a gente entende Anya enquanto uma deusa de sol, uma deusa de fogo, isso for associação, óbvio que velas amarela e laranja são legais. Não porque deusa Anya só vai te ouvir se você usar velas dessas cores, mas porque são cores de assimilação, são cores que vão nos remeter à história de Anya, que vão
nos remeter ao que ela simboliza. Então, essas cores, essas, entre aspas, obrigatoriedades, principalmente em altar, não é para a deidade, é para a gente, através desses símbolos, nos conectarmos com o que a deidade representa. Então, por exemplo, se a Anya é uma deusa de fogo, velas de tons amarelos e vermelhos são legais. Se ela é uma deusa que vai trabalhar muito com amor, tons vermelhos também casam, tons rosas também casam. Se ela é uma deusa que vai falar muito sobre feminilidade, cores que remetem à mulher, ao sagrado, à lua, então prata, ou roxo, que falam de mistérios, enfim, também podem ser associados. E aí, Anya é uma deusa que cuida dos campos, então por que não usar uma vela verde? Você tem uma infinidade. E aí, o que eu sempre digo é, o quão confortável você se sente com isso? Não somente na escolha de uma vela, mas a Anya é uma deusa de fogo, eu preciso ir no topo de uma colina, debaixo do sol do meio-dia. Não, se você não se sente confortável no calor, você pode muito bem fazer um culto para Anya na parte da noite. Isso são detalhes, isso não é o que vai definir a sua prática com essa deidade e o que ela vai te dar em troca. Você tem que sempre fazer com base em amor ao que você está estudando, ao que você está buscando, ao que você está querendo se conectar, amor ao que as deidades simbolizam, ao que elas trazem em suas histórias, o que elas trazem em suas relações, e também se sentir confortável. Até porque, se você fica muito preso em certezas, em passo a passo, em regras, muitas vezes você não se sente confortável para deixar fluir a energia de um rito. Por exemplo, quando você faz qualquer coisa, se você simplesmente está orando, ou se você está fazendo um ritual maior, ou se você está acendendo um incenso para deitar. Se você racionaliza muito, nossa, o que eu tenho que fazer agora? Qual que é o próximo passo? Qual é a vela certa? Qual é o incenso certo? Você já levou esse seu momento de culto para o campo racional da sua mente. E aí você não vai conseguir deixar com que essas energias que você busca fluam. Por exemplo, em Dança Cósmica das Feiticeiras, que é um livro que super me ajuda no sentido prático de fé, ela divide a nossa mente em algumas partes, dentre elas o nosso self discursivo e o nosso self mais jovem. E ela vai falar como que na infância as pessoas são muito suscetíveis, são muito mais suscetíveis a ter experiências mágicas, a ter visões ou o que seja, porque elas ainda não estão dentro desse campo de racionalização do mundo humano, de regras, de responsabilidades. As mentes infantis ainda já estão mais soltas e ainda estão mais leves para simplesmente vivenciarem as experiências de forma passional, sem ter muita preocupação do mundo racional, social, humano. Então por isso que as crianças têm muito essa facilidade. E quando a gente vai fazer magia, vai fazer um ritual, o que a gente busca é acessar novamente esse aspecto nosso de pensamento, esse aspecto mental, que vai nos permitir nos desligar do mundo material e acessar os campos energéticos que compõem a nossa vida mágica. Então, quando você se preocupa demais, você cria uma barreira nesse portal que te levaria a esse estado de meditação, a esse estado profundo que te permita exercer magia. Os deuses, eles nos ouvem quando nós pedimos, quando a gente faz as nossas práticas. Eles sempre estão presentes, inerentes, e aí a sua prática mágica vai te responder muitas dessas questões. Porém, para que a gente consiga pedir, para que a nossa voz seja levada a outros espaços energéticos, até que chegue às nossas deidades, ou aos nossos elementares, ou enfim, qualquer tipo de energia que a gente trabalhe, a gente precisa deixar fluir. Então tem que ser natural, tem que ser feito com paixão. A paixão, ela é uma sensação, um sentimento que é rápido de fazer com que você acesse esse seu lado, esse campo mais imaterial, que é o que nos leva à magia. Porque quando a gente está apaixonado, a gente não racionaliza nada, seja por uma pessoa. Quando a gente se apaixona por alguém, a gente esquece de razão e a gente vai 100% na emoção. E quando a gente se apaixona por uma deidade, pelos deuses, é essa também a nossa mesma ponte, simplesmente o caminho da paixão, zero a razão. Então, não fiquem se sentindo na obrigação de descobrir um passo a passo que necessariamente faça sentido ou não para cultuar qualquer deidade, em especial a Anya, que é a que eu trato aqui. Claro que
não quer dizer que você vai fazer tudo sem responsabilidade, sem pesquisa. Mas o que eu gosto de dizer é sempre que, quando você vai se aproximar de uma deusa, prestar um culto a uma deusa ou a um deus, você deve sim pesquisar a sua história, pesquisar as suas simbologias, pesquisar e buscar perceber como que aquela deidade age em você, e a partir disso você vai desenvolver o seu método de culto. Quando você está em grupo, e é um grupo que já existe, esse grupo já tem uma metodologia de culto para determinada deidade. Quando você está sozinho, você tem a liberdade de buscar um caminho seu junto a essa deidade. É um caminho mais difícil, vai levar mais tempo, porque você vai testar N coisas, você vai perceber que você não está recebendo nenhum tipo de sinal, ou que você não está alcançando o que você busca, ou que simplesmente você não sente qualquer tipo de retorno, não necessariamente material, mas você simplesmente está tentando conexão com essa deidade e você não está conseguindo, você sabe que não está conseguindo. E acredito que as pessoas que vêm a mim com essas dúvidas estão nesse momento. E aí a resposta e a saída é simplesmente você próprio, você se encontrar nesse espaço mágico com essa deidade. Muitas vezes a gente chega em deidades que a gente percebe que talvez não sejam as deidades certas pra gente. Isso é normal também. É um caminho que é pessoal, que é longo, enfim. Mas façam com amor, porque nós somos o filtro. Tá ok? Quando a gente vai desenvolver um rito, tem que ter responsabilidade, tem que ter uma certa sabedoria. Mas isso é tido com o tempo. É tido com a prática. Você não precisa ter pressa, você não precisa querer ter nada para já. Até porque eu fico pensando que a gente está muito acostumado com uma lógica cristã de raciocínio, que a gente tem uma Bíblia, que é um livro grandão, que vai nos ditar verdades. E aí quando a gente está em momentos de angústia, aquela existência daquele livro vai nos acalmar, porque eu não tenho as respostas, mas ao invés de eu ir a campo na minha fé e obter essas respostas, eu sei que aquele livro está pronto só para eu ali procurar a página, ler e encontrei, ufa, que bom. Pode ser bom como pode ser não. No paganismo não funciona assim. Então eu acho que quando a gente fica muito atrás de passo a passo, fica muito atrás de como eu faço, qual é o método certo, a gente ainda tem essa herança, esse costume de muitos anos de uma religiosidade que era regrada, que nos ditava o que era certo ou não. Mas no paganismo não é assim. Então quando você não obtém respostas e quando você se vê aflito por certezas, não veja isso como uma coisa ruim. Se você pratica, faz o seu culto e você não obtém ainda o que você busca, não veja isso como algo ruim. É simplesmente um degrau a mais para você aprender, para você descobrir. Toda dificuldade é uma possibilidade de crescimento, de descoberta. Você buscar outras pessoas que cultuam os mesmos deuses que você, assim como as pessoas que chegaram até mim por conta do meu primeiro vídeo de Anya, é perfeito, porque aí juntos vocês vão trocar. Eu, por exemplo, faço culto a Anya somente 2 anos e ainda hoje é muito difícil e vai continuar sendo. Então as pessoas que chegam até a casa, que me mandaram mensagem, eu criei um grupo no WhatsApp, a gente troca, a gente conversa e é muito legal. A passos lentos. Porque tudo relacionado à fé é muito pessoal, é muito individual, é muito doloroso, é muito emotivo. Trabalha com um campo nosso que é muito interno. Então tem que ser feito às pressas e não tem que ser feito à base da obrigação. E não tem que ser feito à base da certeza e como se nada pudesse ser mutável, pelo contrário. Tudo cresce, tudo se desenvolve até a gente chegar num estado de conforto. Acredito que todos nós estamos nesse caminho. Então se você chegou nesse vídeo buscando desvendar como fazer seu culto a Anya, eu digo para você que você tem que continuar a estudar sobre a deusa, sobre o que ela simboliza e ver dentro de você o que faz sentido colocar no seu altar. Nós temos dias que são históricos de culto a Anya. Solstício de verão, porque ela é uma deusa do sol. Então, se no solstício de verão é um dia de culto ao sol, é um dia que você deve fazer referência a Anya.
Só que se no dia do solstício de verão você está viajando e não conseguiu fazer, você pode fazer dali uma semana, 2, dali um mês. Você pode fazer qualquer dia. No solstício de inverno, se você quiser lembrar dessa deusa, você pode. É isso que eu quero dizer. O que acontece é que no dia do solstício de verão, por exemplo, muitas pessoas estão cultuando aquela deidade. E isso te coloca num cone de poder que vai elevar a sua capacidade de culto. Muitas pessoas estão naquela egrégora, naquela energia, cultuando aquela deusa. Isso é o que vai facilitar. Mas não quer dizer que esse é o único dia para culto a essa deidade. Por ser uma deusa de fogo, trabalhamos com as cores amarelo, laranja, vermelho. É uma deusa que é muito delicada, deusa das fadas, então podemos trabalhar com as flores delicadas, com flores brancas, com flores amarelas, com flores rosas, que vão falar da feminilidade que a deusa Anya traz, do poder feminino. Podemos trabalhar com aspectos da lua, porque é uma deusa que fala dos mistérios e da força feminina. Tudo pode ser interpretado, é tudo uma grande poesia. Starhawk, que também fala no Dança Cósmica das Feiticeiras, que a bruxaria não é uma religião de teologia, mas de poesia. É uma frase que dá muito que debater, mas eu gosto de focar nessa ideia de que bruxaria é pura poesia, porque de fato é pura arte. A arte da magia é como qualquer outro tipo de arte. Você vai trabalhar com cores, com sons, com cheiros, com música, tudo que vai nos remeter à emoção. Então, quando você estiver perdido na sua prática mágica, sempre volte para o que te comove, para o que te emociona, porque é através da emoção, do amor e da paixão que a gente vai conseguir dar um passo além e mais próximo das deidades que a gente busca, tudo bem? Então, uma super boa tarde para você, muita tranquilidade e até breve. Beijo!